Vamos começar. Olá, olá, é um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer algumas perguntas e, em seguida, dar as boas-vindas a dois grandes amigos. O Joe e eu fomos convidados para subir ao palco esta noite, de uma forma bem informal, apenas para estarmos juntos e conversar um pouco. Muitos de vocês já estiveram conosco em eventos mais formais, em diferentes lugares do mundo. Quantos aqui já participaram de algum programa comigo ou com o Joe? Pois bem, o Joe é como parte da família e, mesmo assim, vocês vieram nos ver novamente, o que é maravilhoso. Fomos convidados para vir aqui de maneira descontraída, para passar um tempo com vocês e permitir que façam perguntas que talvez não consigam fazer em encontros maiores. O Joe e eu somos autores da casa e frequentemente participamos de eventos da Hay House, onde há plateias de 2, 3, até 5 mil pessoas em uma sala. É um ambiente incrível, mas muito menos íntimo. Aqui, hoje, temos algo diferente, um clima próximo, acolhedor, que nos permite realmente conversar. Quero agradecer ao Richard por organizar tudo isso e por sua visão. Há algum tempo tivemos um painel de discussão completamente improvisado. Até mesmo a forma como estávamos dispostos no palco foi aleatória. Conforme ele fazia as perguntas, eu pensava, que grupo perfeito de pessoas para estarem juntas neste fim de semana? E me ocorreu, se o mundo acabasse hoje, não vai, claro, mas se acontecesse, não seria maravilhoso ter justamente este grupo de pessoas para começar um novo mundo? Seria perfeito. Neste ambiente íntimo, temos a oportunidade de dialogar com vocês, responder a algumas perguntas e compartilhar ideias. Disseram que eu poderia fazer a primeira pergunta, então, aqui vai. Meu querido amigo, meu irmão, meu colega, Dr. Joe Dispenza. Como você está, Joe? Tudo bem com você? Estou bem, obrigado. Obrigado. Mas jantamos juntos. É verdade, nós jantamos juntos. Ele chegou do avião por volta das 5 horas e veio direto para estar conosco esta noite. Então, obrigado por fazer esse esforço para estar aqui. E, aliás, ele está ótimo. Parece muito, muito bem. Então, bem, nós não conseguimos ter esse tipo de conversa com frequência. Você se importa se eu fizer a primeira pergunta? Claro, vá em frente. Joe, só entre nós, como se ninguém mais estivesse ouvindo. Nós dois fazemos esse trabalho há vários anos e temos visto o mundo mudar talvez mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Todos nós sabíamos que a mudança viria, mas está acontecendo em um ritmo surpreendente. A minha pergunta para você é: você está otimista em relação ao caminho que estamos trilhando, ao nosso futuro? Durante o painel, você mencionou que temos a capacidade de promover uma neuroplasticidade, que vai além do cérebro. Você acredita que estamos mudando rápido o suficiente para atender às necessidades que o mundo está nos pedindo agora? É isso que eu gostaria de saber. Acho que vamos precisar de uma garrafa de vinho para essa conversa, em cerca de 2 horas. Pois aqui está a garrafa. De água. O Greg mencionou que estamos vivendo uma época de extremos, e eu realmente acredito nisso. Se você está vivo hoje e ainda não percebeu a intensidade da temperatura, e não estou falando sobre aquecimento global, mas sobre a intensidade da energia no mundo, então provavelmente você não tem pulso neste momento. Não é apenas que o tempo parece estar acelerando, é que por causa da tecnologia, muito mais coisas acontecem em períodos cada vez mais curtos. Se observarmos cada paradigma, o político, o econômico, o religioso, o ambiental, o educacional e o médico, todos esses sistemas estão começando a entrar em colapso. A principal razão disso é que a informação se tornou amplamente acessível. Durante séculos, vivemos sob uma visão paternalista e monoteísta, em que havia sempre uma figura de autoridade, um padre, um médico, um governador, um líder, um rei, que detinha o conhecimento e o transmitia às pessoas, seletivamente, conforme sua vontade. Isso era uma ótima maneira de controlar. E se a esse controle fossem adicionados um pouco de culpa, medo, sofrimento, engano ou competição, mantinham-se as pessoas presas,
funcionando apenas no nível fisiológico, tentando mudar a matéria com matéria, o que exige um esforço e uma energia enormes. Mas agora esses sistemas estão se desintegrando. O Greg e eu estávamos conversando sobre isso há pouco. Pense no que acontecia há cerca de 30 anos. Você ia ao médico, ele dizia, você tem essa condição, e propunha um tratamento. Talvez sugerisse remover um órgão, fazer uma terapia, tomar um medicamento. A maioria das pessoas, naquela época, simplesmente assinava o consentimento e dizia, tudo bem. O consentimento informado incluía algo como, se encontrarmos outro problema durante a cirurgia, podemos remover também. E o paciente aceitava. Hoje, no entanto, quando alguém recebe um diagnóstico, a primeira coisa que faz é ir para casa e pesquisar. Em poucas horas ou em alguns dias, essa pessoa já sabe tanto sobre a condição quanto o próprio médico. E às vezes conhece até opções alternativas das quais ele nem ouviu falar. Então o paciente volta ao consultório e diz, quero tentar esse tratamento, quero testar essa terapia. E o médico responde, isso não funciona? Ou não sei o suficiente sobre isso? Nos Estados Unidos, muitas pessoas começaram a dizer, acho que é hora de encontrar um novo médico. Alguém que apoie meus objetivos de saúde, que me oriente e me acompanhe sem resistência ou julgamento em relação às minhas escolhas. Pesquisas mostram que as pessoas que se sentem bem com o tratamento que recebem se curam mais rápido. Portanto, mesmo que muitos sistemas estejam ruindo, eu me sinto otimista. Para que algo novo surja, o velho precisa realmente se desmanchar. Claro, há uma ressalva. Quando as coisas começam a quebrar, as pessoas tendem a reagir com medo, escassez, competição, tentando garantir o que acham que precisam. Mas é justamente essa consciência de escassez, essa energia, essa mentalidade que perpetua o mesmo sistema, que repete o passado e recria as mesmas histórias. Por isso, todas as mensagens que você ouvirá neste fim de semana tratam de coerência, um cérebro coerente e um coração coerente. Minhas pesquisas, as do Greg e de muitos outros demonstram que esses são os dois elementos fundamentais para navegar pelo caos da vida. Recentemente, fui convidado para falar na Espanha, diante dos 17 ministérios do país, durante um período de crise. Eles queriam saber o que eles poderiam fazer para mudar. Imagine, um americano subindo ao palco para falar sobre crise em um país que estava desmoronando. Então eu disse, aqui estão o Ministério da Defesa, da Agricultura, da Saúde. Como cada um de vocês está contribuindo para essa crise? Naquele momento pensei, e espero que haja um carro de fuga por perto, porque era uma pergunta delicada. Mas ela era necessária, porque significava que eles precisariam parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro de si mesmos. Eu disse a eles, como vocês se tornam sobrenaturais? Como evocam mudança verdadeira? E expliquei, quando existe crise ou escassez, é hora de dar. Quando há hostilidade, é hora de mostrar amor, coragem e compaixão. Quando todos estão julgando, é o momento de cooperar. Se continuarmos agindo assim, cedo ou tarde, deixaremos o comportamento natural e nos tornaremos sobrenaturais. Essa é a mudança que o mundo precisa. Uma mudança que parte de um nível mental mais elevado. E o ingrediente que cria essa unidade são as emoções elevadas. Cuidado, gentileza, amor, cooperação e integridade. São essas as qualidades que devemos cultivar momento a momento. Quando você começa a explorar seu próprio potencial e seus recursos internos, diminui sua necessidade de buscar fora de si. Neste ponto, empresas e organizações que lucram com o consumismo deixam de ter o mesmo poder, porque você se torna menos controlado ou seduzido pelas condições externas. Por isso eu estou otimista. Sei que o que vem à frente trará certo caos, mas também acredito que todos nós, de alguma forma, escolhemos estar aqui neste momento histórico. Eu tenho visto pessoas ordinárias fazendo coisas extraordinárias, curando-se, transformando suas vidas, criando experiências milagrosas. E acredito profundamente que todos nós temos os recursos e a capacidade para fazer o mesmo. As conferências que mais me interessam hoje não são aquelas cheias de palestras teóricas, mas nas quais realmente colocamos tudo em prática, porque o resto é só conversa de fé dib. A verdadeira mudança acontece quando enfrentamos nossas limitações. Quando superamos emoções que nos mantiveram presos ao passado por 20 ou 30 anos,
quando libertamos nosso corpo das correntes dessas emoções e passamos a enxergar um novo futuro, não mais através das lentes do passado. Quando paramos de reagir automaticamente, damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. É assim que começamos a mudar o jogo, começando por nós mesmos. E ao fazermos isso, inspiramos os outros a fazerem o mesmo. Este é um momento extraordinário para estar vivo. Nunca devemos esperar que a ciência nos dê permissão para fazer o incomum. Devemos sair e fazê-lo, repetidas vezes. A verdadeira ciência vem depois para observar, estudar e atualizar suas leis, tentando compreender o que diabos vocês estão fazendo. Bem, fora isso, não está acontecendo muita coisa, não é? Concordo totalmente com tudo o que o Joe acabou de dizer, é claro. Acho que uma das chaves, especialmente no Ocidente, e vemos isso muito claramente nos Estados Unidos, talvez mais do que em qualquer outro lugar do mundo, é aceitar o fato de que a ciência não tem todas as respostas. A ciência é boa, eu acredito nela. Acredito no método científico. Mas a ciência foi criada para ser constantemente atualizada à medida que surgem novas informações. E é justamente aí que ela ficou presa. Já falei em várias organizações científicas, e posso dizer que essa mensagem nem sempre é bem recebida, mas posso falar sobre isso com propriedade, porque sou formado em geologia. A ciência deveria estar sempre evoluindo, mas hoje foi, de certa forma, sequestrada pela política e pelas corporações, que utilizam versões ultrapassadas da ciência para manter as pessoas com medo de uma realidade que já não existe mais. Vou falar mais sobre isso amanhã. Será um programa bastante visual. Aliás, é até um pouco estranho para mim e para o Joe estarmos aqui sentados, já que normalmente estamos sempre nos movendo pelo palco, como estarei fazendo amanhã. Mas voltando ao ponto, estamos imersos em uma história sobre nós mesmos que nos faz sentir separados. Separados do nosso corpo, do mundo e uns dos outros. Então, quando o mundo muda, sentimos medo e achamos que precisamos recorrer a alguém de fora para nos dizer o que fazer. Mas esse paradigma está mudando. Vou dar um exemplo. Alguém me perguntou no corredor, Greg, se tudo isso é verdade, por que essas novas descobertas não estão sendo ensinadas nas escolas ou nas faculdades de medicina? Fiz essa mesma pergunta a colegas meus nas universidades. Um amigo que leciona sobre evolução em uma grande universidade da Califórnia me contou que continua ensinando a teoria de Darwin, mesmo que o registro fóssil atual já não a sustente no caso da espécie humana. A evolução é um fato, claro, mas quando se trata dos seres humanos, algo não se encaixa. Nós aparecemos neste planeta há cerca de 200 mil anos, e se compararmos um fóssil daquela época com o corpo humano atual, veremos que praticamente não mudamos em 200 mil anos. Isso não corresponde à teoria darwiniana de evolução contínua. Portanto, se queremos realmente responder à pergunta quem somos nós e compreender nossas verdadeiras capacidades, precisamos olhar para esse ponto de origem e questionar o que realmente aconteceu conosco. Perguntei ao meu amigo por que ele não compartilha essa nova ciência com os seus alunos. Ele respondeu, Greg, se eu fizesse isso, invalidaria toda a minha carreira de professor de 40 anos. Eu disse, não, você não invalidaria sua carreira, pelo contrário, você mostraria aos alunos o quanto a ciência é poderosa, porque ensinaria o que sabia há 40 anos e mostraria as novas descobertas de agora. Ele respondeu, mas pense no custo para mudar os livros didáticos. Eu disse, isso não é mais um problema. Hoje tudo é digital. Basta atualizar o arquivo no computador e todos têm acesso à nova informação. Então ele disse, mas são 40 anos de anotações. Como eu mudaria tudo isso? Foi aí que eu percebi. Trata-se de ego, hábito, poder e dinheiro. Esses fatores mantêm as pessoas presas às antigas ideias, e é assim que continuamos acreditando em velhas histórias baseadas na separação. As novas descobertas científicas, revisadas por pares, quero destacar, estão nos mostrando outra realidade. Revisão por pares significa que um cientista compartilha um artigo com outros especialistas da área que analisam e testam suas conclusões antes de validá-las. Esse processo pode levar anos. Quando um artigo é aceito, ele se torna ciência revisada por pares, algo muito diferente de um post na internet feito por alguém que trabalha na NASA e publica suas opiniões no Facebook. Digo isso para esclarecer que as descobertas de que estamos falando são sólidas e comprovadas. E o que elas mostram?
é que vivemos imersos em uma história de separação, competição e conflito. O mundo que está desmoronando agora é justamente o reflexo dessas crenças. Nossa sociedade e nossas nações estão tentando resolver problemas antigos com as mesmas ideias que os criaram. A economia global está cedendo, porque é insustentável. Os conflitos entre nações, no Oriente Médio, na China, na Rússia, são sintomas de um modelo que não funciona mais. Até a forma como lidamos com os nossos corpos está mudando. Hoje enfrentamos doenças e condições que não existiam há 30, 40 ou 50 anos. Mas há lugares no mundo onde Alzheimer e câncer simplesmente não existem, e as pessoas vivem com saúde até os 90, 100 ou 120 anos. Isso mostra que não se trata de idade, mas de estilo de vida e sistemas de crenças. As novas descobertas indicam que a natureza não se baseia em competição, mas em cooperação. E isso muda tudo. Vou contar uma história real. Minha esposa, Marta, que está aqui hoje, talvez lá no fundo da sala, e eu moramos no norte de Novo México. Temos um amigo de longa data que construiu casas sustentáveis e ecológicas por mais de 30 anos. Em 2008, quando a economia colapsou, ele perdeu tudo. Como muitos de nós faríamos, tentou recriar o que conhecia. Procurou novos clientes, novos terrenos, novos projetos, mas ninguém queria construir naquele momento. Era a pior crise habitacional em décadas. Uma noite, por volta das 3 da manhã, ele acordou com uma pergunta sussurrando na mente dele, talvez do seu subconsciente, talvez de algo maior. Ele não perguntou como eu posso melhorar minha situação, mas o que as pessoas precisam, o que a minha comunidade precisa agora, o que a minha família precisa. Essa mudança de pergunta é fundamental. No velho paradigma da competição, sempre perguntávamos, o que eu posso ganhar com isso? Seja numa decisão de carreira, no relacionamento ou em qualquer escolha importante. Mas esse mundo acabou. A nova pergunta é, o que eu posso dar? O que eu posso oferecer? Como eu posso contribuir para a minha comunidade? Essa simples mudança de perspectiva transforma tudo, porque nos tira do foco individual e nos reconecta com algo maior. Então, naquela manhã, ele começou a projetar e construir sistemas de canteiros elevados auto-irrigáveis, com estufas de aquecimento automático. Ele podia construir modelos pequenos, de apenas 30 centímetros quadrados, perfeitos para apartamentos e coberturas em New York, ou maiores de mais de 2 metros para propriedades com espaço, e começou a ensinar as pessoas a cultivarem seu próprio alimento. A partir daí, nunca mais precisou olhar para trás. Durante a pior crise econômica em 70 anos, ele prosperou. Enquanto outros estavam desempregados, ele estava ajudando pessoas, ganhando mais do que antes, se sentindo saudável, conectado e feliz. Tudo o que ele fez foi mudar a pergunta. E essa é a essência do momento em que vivemos. À medida que os sistemas baseados em separação entram em colapso, podemos lutar para recriá-los ou deixá-los ir e substituí-los por algo novo, belo e sustentável. Somos a geração que está fazendo essa escolha. O visionário Buckingham Fuller, um dos meus heróis, disse algo que expressa isso perfeitamente. Você nunca mudará as coisas lutando contra o que não gosta. Para mudar algo, crie um novo modelo que torne um antigo obsoleto. É exatamente isso que estamos fazendo agora, construindo um novo mundo baseado em sustentabilidade e conexão. E neste fim de semana, vocês ouvirão tanto os princípios espirituais quanto a ciência que os valida. Quando entendemos como as coisas realmente funcionam, ganhamos poder. O poder de escolher conscientemente o que fazer mais e o que fazer menos. Como Joe disse, quando entendemos algo profundamente, não precisamos mais que alguém nos diga o que fazer. E esse é um lugar de imenso poder, especialmente em tempos de extremos. Quero encerrar dizendo o seguinte: nunca estive mais otimista em relação ao nosso futuro, ao nosso mundo e às pessoas que o compõem. Mas, ao mesmo tempo, sou realista. Sei de quanto de trabalho interno é necessário para abraçar uma nova realidade. Pense nisso. Quão poderoso é ser uma pessoa viva neste exato momento da história? Alguém que aprendeu a viver de um certo modo, dominou esse mundo antigo e agora vê esse mundo desmoronar diante dos seus olhos, sendo chamado a construir um novo que ainda está surgindo. Não se perca no medo do desconhecido. É exatamente aí que você deve estar. E é por isso que estamos todos aqui este fim de semana, eu, o Joe e cada um de vocês, explorando juntos este novo caminho. Compartilharemos o que descobrimos até agora
E acredito que até o final do evento teremos um modelo poderoso que sustentará o otimismo que todos sentimos. Estamos construindo um novo mundo e novos corpos para viver nele. Sinceramente, não consigo imaginar nada mais emocionante do que isso. Muito obrigado. Muito obrigado pelas respostas incríveis até agora. Aqui está uma pergunta do público que considero bastante relevante e, embora pareça um pouco provocativa, acho que faz todo sentido. A pessoa diz o seguinte: tenho ouvido e lido há muitos anos sobre uma grande mudança na evolução humana e na consciência que estaria prestes a acontecer. No entanto, no mundo real, não vejo nenhuma evidência disso. As pessoas continuam sendo como sempre foram, e o mundo parece o mesmo. Isso às vezes me faz sentir desanimado e sem esperança. Quando veremos uma mudança real e positiva entre as pessoas comuns? Posso começar com essa? Quer que eu responda primeiro? Na verdade, eu discordo dessa visão. Tenho a oportunidade de viajar pelo mundo e, mesmo trabalhando com grupos relativamente pequenos, testemunhei uma enorme mudança na consciência nos últimos 3 ou 4 anos. Pense em 1999, por exemplo. Quando eu era convidado para palestrar nos Estados Unidos ou em outros países, muitas pessoas diziam algo como: "Ah, vou pegar meu cristal", ou procuravam colocar seu poder em algo externo. Hoje, as pessoas estão muito mais informadas, mais dispostas a aprender e a se transformar. Quando você observa as pessoas em um aeroporto ou nas ruas de uma cidade, parece que estão apenas seguindo um programa. E, de certa forma, é isso mesmo. Eu costumo dizer que, quando não estamos no momento presente, estamos operando cerca de 95% do tempo em modo automático. Então, nada disso deve ser levado para o lado pessoal. É apenas um programa que estamos repetindo. Mas quando você tem a oportunidade de se conectar com as pessoas de forma mais profunda, percebe o quanto elas mudaram. Os valores são diferentes. Já não há a mesma necessidade de materialismo que existia há 10 anos. As pessoas buscam significado, querem compreender melhor a vida, buscam conexão, querem acompanhar e entender suas próprias criações. Muitas desejam experiências místicas e redescobriram o valor da natureza. Existe, claro, uma divisão intelectual. Algumas pessoas ainda se apegam aos velhos paradigmas. Durante anos, senti que precisava falar com ambos os grupos, mas há cerca de 2 anos, percebi que já não me interessam em convencer quem não quer ouvir. Prefiro me dedicar às pessoas que estão abertas e prontas para mudar. Acredito que, com impulso e movimento suficientes nessa direção, mais pessoas continuarão mudando seus hábitos. E, observando esta plateia, posso dizer que vocês representam bem esse novo nível de consciência. Pessoas que querem saber mais, que estão informadas e dispostas a evoluir. Mas deixo uma pergunta para cada um de vocês. Quando este evento terminar, no domingo ou na segunda-feira, o que vocês farão com tudo isso? Como vão aplicar esses princípios em suas vidas? Se não estivermos colocando esses ensinamentos em prática, apenas observamos a mudança acontecendo fora de nós. Mas, se todos os dias tirarmos um momento para nos afastar do mundo, silenciar um pouco e decidir quem queremos ser naquele dia, quem vamos apresentar ao mundo, então começamos a viver conscientemente. Quando combinamos os conceitos da física quântica, da neuroplasticidade, da psiconeuroimunologia e da epigenética e nos tornamos a expressão viva disso, conseguimos manter um estado mental e emocional coerente ao longo do dia. E quando fazemos isso, precisamos nos preparar, porque algo incomum e poderoso inevitavelmente acontece. O cérebro foi projetado para criar significado entre o que ocorre lá fora e o que sentimos aqui dentro. Se aprendemos a transitar entre esses dois estados com equilíbrio, sem entregar nosso poder a nada nem a ninguém, começamos a atrair situações que refletem exatamente quem estamos sendo naquele momento. Então, sim, a mudança está acontecendo. Está acontecendo pessoa por pessoa, individualmente. E à medida que mais pessoas despertam e colocam essas transformações em prática, surgem pequenos núcleos de consciência espalhados pelo mundo, onde novas formas de viver estão sendo criadas. Como Greg mencionou,
Essas pessoas já não investem energia nos velhos paradigmas. Elas simplesmente os deixam para trás. Tenho testemunhado isso diversas vezes, vendo pessoas se curarem, empresas mudarem, organizações se transformarem. 10 anos atrás, eu precisava explicar toda a neurociência detalhadamente. Hoje, quando entro em uma grande corporação, as pessoas levantam a mão e perguntam: quando vamos meditar? Isso aconteceu, por exemplo, na Sony Entertainment, em Nova York. Pessoas de negócio, fechando acordos milionários, querendo aprender a se equilibrar, a se conectar consigo mesmas. Então, sim, a conversa está mudando. Depois de 2012, muitos esperavam que o mundo mudasse da noite para o dia, como se fosse um fim do mundo e o início imediato de uma nova consciência. Mas pense, quando você participou da sua cerimônia de passagem, sua comunhão, seu bar mitzvah ou um ritual nativo, você não acordou no dia seguinte completamente transformado. O crescimento leva tempo. É um processo. Estamos vivendo exatamente esse processo agora. Uma aceleração intensa que, às vezes, nos faz sentir desconfortáveis, justamente para nos impulsionar à ação. E essa ação precisa ser mais fraterna, mais solidária, mais conectada. Quando demonstramos isso, criamos ressonância, e essa nova consciência se espalha. Portanto, posso afirmar com convicção: a mudança está acontecendo. Está acontecendo dentro de nós, entre nós e ao nosso redor, e está se tornando cada vez mais visível no mundo. Sim, eu concordo completamente. I agree. E acho que muito depende de como escolhemos olhar para o mundo, da lente que usamos para enxergar a realidade. Durante a minha vida, tive a honra de conhecer presidentes, líderes religiosos, figuras políticas, cientistas, arquitetos sociais e anciãos indígenas de diversas partes do mundo. Todos, de maneiras diferentes, me disseram a mesma coisa. Sabiam que uma grande mudança estava chegando. Povos indígenas já falavam disso há milhares de anos. Outros, mais recentemente, também pressentiam. E todos me disseram algo em comum, que estão impressionados com a velocidade com que essa transformação está acontecendo. Acho que, dentro do movimento do novo pensamento, ou da chamada nova era, criou-se uma ideia, especialmente nos anos 1980, de que a mudança aconteceria de repente, quase como um milagre. Lembro da Convergência Harmônica, um evento ligado ao calendário maia que precedeu 2012. Muita gente acreditava que tudo mudaria em um único dia. Mas a realidade é que a transformação não é instantânea. Ela é gradual, orgânica. As pessoas mudam quando são desafiadas, quando enfrentam situações em suas vidas que as obrigam a repensar tudo. Vimos isso recentemente em várias áreas, na economia, na saúde, na sustentabilidade. Quando as pessoas são afetadas diretamente, algo dentro delas desperta e elas percebem que precisam mudar. Outro sinal claro de transformação é a popularização dessas conversas. Temas que há 20 anos eram restritos a nichos ou livrarias alternativas, hoje aparecem em programas de televisão, documentários da BBC ou da série 2020. Isso mostra que a mudança está se tornando mainstream. E veja este público, uma mistura equilibrada entre homens e mulheres. Há 20 anos, eventos como este eram frequentados majoritariamente por mulheres, que tradicionalmente estavam mais abertas à intuição, à espiritualidade e à cura do coração. Agora, vemos equilíbrio. Isso é uma evidência clara de que algo está mudando. Percebo a maior transformação entre as pessoas comuns, o público em geral. A liderança política e institucional, por outro lado, ainda resiste mais. Mas até isso começa a mudar. Um exemplo, o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, onde líderes e economistas globais se reúnem para planejar o futuro. No último encontro, um dos participantes fez uma declaração surpreendente. A forma como temos pensado até agora não é mais sustentável. Se quisermos encontrar resiliência para liderar nossas nações neste tempo de mudanças, precisamos mudar a maneira como pensamos, de um modo que nunca fizemos antes. Quando escuto algo assim vindo de líderes desse nível,
percebo que a mudança de consciência está sim começando a atingir os mais altos escalões da sociedade. E isso é essencial, porque estamos todos juntos nesse processo. Então, tanto Joe quanto eu concordamos, estamos otimistas, estamos vendo uma mudança real na consciência humana, às vezes silenciosa, às vezes sutil, mas absolutamente em curso. Brilhante, muito obrigado. Vou fazer agora algumas perguntas rápidas para cada um de vocês individualmente, não para separar, mas para que possamos abordar mais temas. Greg, começo com você. Qual é o propósito do colisor de hadrons? Quão perigoso ele é? E a consciência humana pode ter algum efeito sobre ele? Bom, são 3 perguntas em uma só. Se entendi corretamente, a questão é sobre o propósito do colisor de hadrons, também conhecido como CERN. Os físicos de todo o mundo estão tentando construir uma nova história sobre nós, sobre a criação e o início do universo, porque a velha narrativa já não funciona. A ciência, há cerca de 300 anos, vem tentando formular o que chamamos de teoria do campo unificado, uma teoria capaz de unir a física clássica, a antiga física, com a física quântica, a nova física. Essa teoria busca explicar, de forma matemática, como o universo começou e qual é o nosso papel dentro dele. O problema é que, até hoje, a ciência não conseguiu encontrar esse campo unificado, porque ainda falta uma peça essencial, a consciência. Tradicionalmente, os cientistas têm sido resistentes a incluir a consciência humana como uma força fundamental nas equações do universo. Um exemplo notável foi o professor John Wheeler, da Universidade de Princeton, colega de Albert Einstein e uma das mentes mais brilhantes da física moderna. Ele defendia a ideia de que a consciência é uma força essencial na estrutura do universo. Wheeler dizia algo muito elegante: nunca encontraremos a menor partícula da matéria e nunca encontraremos a borda do universo. E ele explicava por quê. O simples ato de observar é um ato criativo. Quando procuramos a menor partícula, criamos algo novo para observar. Quando buscamos a borda do universo, o próprio ato da busca faz com que algo exista ali para ser encontrado. Ou seja, a consciência é o elemento que falta. É ela que interage com a realidade e participa ativamente da criação do que é observado. O colisor de hadrons, localizado no CERN, na fronteira entre a Suíça e a França, tenta recriar em laboratório o instante exato em que o universo começou, o chamado momento da criação. Para isso, os cientistas aceleram partículas subatômicas em túneis subterrâneos, um com cerca de meio quilômetro em uma direção e outro com cerca de 7 quilômetros na direção oposta, até que atinjam velocidades próximas da luz. Quando essas partículas colidem, geram condições semelhantes às do Big Bang, permitindo estudar as leis fundamentais que regem a matéria e a energia. Contudo, enquanto a consciência não for reconhecida como parte desse processo, acredito que continuaremos sem entender completamente a história da criação. Afinal, já se passaram 3 séculos de pesquisas utilizando os melhores cientistas, equipamentos e recursos do mundo, e ainda não encontramos a resposta definitiva. Talvez isso indique que estamos procurando no lugar errado. A ciência continua construindo máquinas cada vez maiores e mais potentes para colidir partículas, aprendendo muito sobre o funcionamento do universo nesse processo, mas sem responder à questão central: o que dá origem à própria realidade? E os experimentos quânticos mostram algo muito importante. As partículas se comportam de um jeito quando não são observadas, e de outro completamente diferente quando são observadas. Portanto, o ato de observar, ou seja, a consciência do observador, influencia o resultado. Isso é profundamente significativo. No CERN, dezenas de cientistas franceses e suíços observam esses momentos fundamentais da criação. A questão é: quanto impacto a consciência deles tem sobre o experimento? Eles buscam o que chamam de bóson de Higgs, popularmente conhecido como a partícula de Deus.
Há até músicas e piadas sobre isso, mas, sinceramente, não creio que a resposta final esteja aí. Então, é um desperdício de dinheiro? Não exatamente. Esses experimentos têm valor, porque nos mostram onde estamos errando. Aprendemos muito sobre o funcionamento do universo nesse processo. Mas há também preocupações legítimas. Por exemplo, o fato de que essas colisões podem gerar microburacos negros. A pergunta é: até onde eles vão? Quanto tempo duram? O que consomem? Situação semelhante aconteceu quando foi realizada a primeira reação nuclear controlada em Chicago, no centro dos Estados Unidos. Na época, os cientistas se perguntavam: será que podemos parar essa reação ou ela vai sair do controle e consumir tudo, até criar uma nuvem de cogumelos sobre a cidade? A resposta foi: em teoria, deve estar tudo bem. E é exatamente o mesmo tipo de resposta que ouvimos hoje sobre o colisor de hadrons. Em papel, parece seguro, mas, sinceramente, ainda há muito que não sabemos. Muito obrigado. Esta será a última pergunta de hoje, pois ainda faremos algumas entrevistas e responderemos as demais perguntas em outro momento. Vamos organizar tudo isso online no untangledfm.com de forma gratuita. Joe, esta pergunta é para você e eu adorei. Qual é a diferença, se é que existe, entre o processo de reeducar a criança interior ferida por meio da compaixão e da compreensão e o ato de entrar em um estado de consciência pura e reconectar o cérebro através da meditação? Certo. A primeira parte é sobre reeducar a criança interior, não é? Isso mesmo, curar a criança interior. Perfeito. Então vejamos. Durante os primeiros 2 anos de vida, as ondas cerebrais de uma criança estão predominantemente em estado delta. Isso significa que ela está basicamente dormindo de olhos abertos. À medida que começa a interagir com o ambiente, essas ondas passam para o estado teta, que é semelhante ao estado de transição entre o sono e a vigília, um estado onde experiências místicas e simbólicas são possíveis. Nos primeiros 6 anos de vida, a criança vive completamente imersa no subconsciente, pois é isso que os padrões cerebrais de teta produzem. Como resultado, sua atenção está voltada quase inteiramente para o mundo interno das emoções e sensações. Quando algo acontece, ela percebe e reage emocionalmente. Depois, busca fora de si, através dos sentidos, a causa daquele sentimento. Essa dinâmica é chamada de memória associativa. Durante os primeiros 6 a 9 anos, à medida que o cérebro amadurece e as ondas passam para alfa e depois beta, a mente analítica se forma. Essa mente analítica atua como um filtro entre o consciente e o subconsciente. Entretanto, as experiências vividas nesta fase inicial são registradas em um sistema chamado memória implícita, armazenado no subconsciente. Isso significa que, ao longo da vida, muitas de nossas atitudes e reações são guiadas por memórias e emoções antigas, sem que saibamos conscientemente o porquê. Quando enfrentamos situações que despertam emoções semelhantes às do passado, reagimos como aquela criança de 7 anos, com os mesmos padrões limitados, porque é tudo o que conhecemos. A maioria das pessoas tenta lidar com isso por meio de terapias e análises, mas muitas vezes não consegue mudar realmente, porque permanece presa à mente analítica. Existem, porém, métodos para reduzir a intensidade emocional associada a essas memórias. Quando diminuímos essa carga, começamos a restaurar o sistema emocional, e o resultado é o que chamamos de sabedoria. Uma memória sem emoção é sabedoria. É assim que crescemos e aprendemos. O que vemos com frequência é que as pessoas revivem o passado constantemente. Uma emoção se ativa e elas passam a pensar dentro dessa emoção. Logo, continuam presas ao passado. Quando medimos as ondas cerebrais dessas pessoas, vemos que o cérebro se torna mais desorganizado, pois o estresse intenso ativa hormônios que superestimulam o sistema nervoso. Em estados de ameaça ou medo,
A consciência se ancora no corpo. Ficamos hiperconscientes do que acontece ao nosso redor e obcecados com o tempo. Esse estado desvia toda a atenção para o mundo externo, pois é lá que percebemos o perigo. E isso é o que ocorre com 70% das pessoas, segundo estudos científicos. Por outro lado, quando alguém entra em um estado alterado de consciência, vai para dentro de si e se torna ninguém, nada, em lugar nenhum e em nenhum tempo. Esse é o estado de consciência pura. Nesse ponto, a pessoa se desconecta da identidade, do corpo e do ambiente e atravessa a porta para o campo quântico, o campo das infinitas possibilidades. Se você quer curar o corpo, precisa ir além do corpo. Se quer mudar um traço de personalidade, deve ir além da personalidade. E se quer criar algo novo, deve ir além das referências conhecidas de pessoas, lugares e circunstâncias. E se deseja transformar o futuro, deve ir além das expectativas baseadas no passado. Quando alguém realmente faz isso, o cérebro pode mudar em segundos. Nesse momento, a mente não está mais imersa na matéria. Ela começa a influenciar a matéria a partir de um nível superior de consciência. As pessoas podem, sim, curar sua criança interior através da compaixão e da observação consciente. Isso exige atenção plena e metacognição, a capacidade de observar a si mesmo e modificar o próprio comportamento. Com prática e perseverança, é possível criar novas experiências e superar as emoções que o mantêm preso ao passado. Mas quando a pessoa alcança estados de consciência mais profundos, a transformação pode ser instantânea. Já vimos isso em nossos estudos, pessoas comuns experimentando curas físicas e emocionais súbitas, tumores desaparecendo, ansiedade e depressão sendo superadas, condições autoimunes como lúpus regredindo, tudo isso após acessarem profundamente o próprio poder interior. Essas mudanças acontecem porque a experiência transcendente reorganiza o cérebro. O produto final dessa experiência é uma emoção elevada: amor, alegria, admiração, gratidão. Essas emoções sinalizam novos genes e novos caminhos neurais, literalmente apagando o passado do corpo. Alguns conseguem essa transformação em um instante, outros precisam de tempo e persistência. Já tivemos pessoas que praticaram meditação por 3 anos até se curarem completamente. Elas queriam essa cura mais do que qualquer outra coisa, mais do que o conforto, mais do que o café da manhã, mais do que o celular. Elas queriam se conectar com o divino, beber de um poço mais profundo dentro de si mesmas. A cada dia, superavam um aspecto limitado do próprio eu e se alinhavam com uma versão maior de si mesmas. Foi difícil, claro. Havia dúvidas, medo, resistência, mas continuaram. E quando superaram, disseram algo em comum. A doença foi meu maior professor. Meu pai abusivo foi minha maior lição. Porque ao pensar nessas experiências sem dor, surge a sabedoria, a memória sem carga emocional. Se o propósito da alma é criar e se expandir, como ela pode fazer isso se continuamos emocionalmente presos ao passado? O pensamento positivo não funciona se o corpo ainda está ancorado nas emoções antigas. Quando abrimos o coração, como Greg e eu estudamos extensivamente, vemos que o campo eletromagnético ao redor do corpo se expande enormemente, até 9 metros de largura. Esse campo conecta você com outras pessoas além do espaço e do tempo. Mas isso só acontece quando há coerência emocional. Não quando estamos ansiosos, com raiva, frustrados ou julgando. Essas emoções contraem o campo e reduzem a energia. Quando abrimos o coração e respiramos conscientemente, nos tornamos mais energia e menos matéria, e é isso que muda tudo. Quando liberamos as emoções do passado, deixamos de ativar genes de forma errada e nos tornamos livres para criar um novo futuro. E, sob uma ótica espiritual, esse é o verdadeiro significado de nascer de novo, ainda nesta vida. Uau! Incrível! Só quero confirmar, vocês sentiram o valor desta conversa?
Se sim, levantem-se e aplaudam, mesmo que não seja algo muito britânico de se fazer. Ah, e quero tirar uma foto deste momento também.